Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre o capítulo 23, versículos de 1 a 5. Estamos iniciando o capítulo 23. E esse início diz o seguinte: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então começa aqui Jesus a fazer duras críticas aos escribas e fariseus. Jesus começou aqui a chamá-los bem. É o capítulo onde Jesus realmente mostra como era difícil, né? O lidar dos escribas e fariseus com Deus. E ele começa a mostrar que eles viviam exigindo de todo mundo uma vida extremamente reta, seguindo todas as leis judaicas, mas não seguiam a grande maioria delas. Então vamos lá. Primeira palavra-chave do texto é Moisés, que é retirado ou salvo da água. Retirado da água ou salvo da água. Esse significa o nome Moisés. Um homem do verdadeiro Deus também, líder da nação de Israel, mediador do pacto da lei, profeta, juiz, comandante, historiador e escritor. A gente vê em Esdras, capítulo 3, versículo 2. Moisés nasceu em 1593, antes da era cristã, no Egito, sendo filho de Anrão, neto de Coate e bisneto de Levi. Sua mãe, Joquebede, era irmã de Coate. Moisés era 3 anos mais novo do que seu irmão Arão. Miriam, irmã deles, era alguns anos mais velha. Êxodo, capítulo 6, versículo 16 e 18, 20, capítulo 2, versículo 7. Então, estamos aqui com a palavra-chave que é Moisés, que é é um dos nomes mais citados nas Escrituras. É Moisés e Abraão, depois vem Davi. Semana passada nós sempre falamos sobre isso, que Davi tem 1138 colocações no Evangelho, nas Escrituras, que é o Novo e o Velho Testamento. Então vamos lá, capítulo 23. Este capítulo começa com uma crítica geral feita aos escribas e fariseus, do versículo 1 ao 12, o que é seguido por 7 tremendos ais, que denunciam tanto as doutrinas como as práticas das autoridades religiosas. Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vai do versículo 13 ao versículo 33 do capítulo 23. Uma ameaça e um fim lamentoso encerram essa amarga queixa e denúncia. A parte final do capítulo, que é o versículo 37 e 39, tem um paralelo em Lucas, no capítulo 13, versículo 34 e 35. A ordem desses paralelos é um tanto diferente em Mateus e Lucas, e é provável que, embora o relato de Mateus seja mais complexo, Lucas tenha seguido a ordem mais simples do material da fonte Q, que seria a fonte de Marcos, né? O autor, desse evangelho, Mateus, usando a própria fonte dele, de material, que estava fora do alcance de Marcos e Lucas, que era a própria memória dele. Então, por isso que tem uma diferença, né? Ele construiu os versículos 2, 3, 5, 8, 10, 15 e 22 de forma diferente. O evangelista reuniu todo esse variado material e nos apresentou os tipos de denúncia que Jesus lançou contra os vários grupos de autoridades religiosas. Como fórmula fixa para apresentar esses homens, o autor, Mateus, usa a expressão ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. As fontes informativas, conforme se pode facilmente verificar por meio de comparação dos paralelos, normalmente têm formas mais simples de fraseado. Mateus usa esse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É o fraseado utilizado por Mateus
né, nesse capítulo, né, que começamos no versículo 1, vai até o versículo 39, que é quando é a parte final do capítulo, né, que ele fala do ai de vós, ele faz realmente repreensões, né, bem severas aos escribas e fariseus. Alguns intérpretes têm pensado que este capítulo encerra 5 grandes discursos de Jesus, e que os capítulos 24 e 25 contêm um 6º grande discurso. Todavia, gente, existem apenas 5 colófonos, ou sessões de sumário, né? Só existem 5 sessões de sumário, e que dizem mais ou menos algo como tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos. E por esse meio compreendemos que o autor planejou que seu livro fosse escrito apenas em torno de 5 sessões de ensinos. Quais são essas sessões? Vamos lá. Capítulo 5 e 7, que é o Sermão do Monte, famoso, né? Depois, capítulo 9, versículo de 35 ao capítulo 11, versículo 1, que já é um outro sermão, que seria outro grupo de ensino. Tem o capítulo 13, versículo de 1 a 58, tem o capítulo 18, versículo de 1 do versículo 1 ao capítulo 19, versículo 2, e o capítulo 24, do versículo 1 ao capítulo 26, versículo 2. Esses seriam os 5 grupos de sessões de ensino. Tá? Um sumário, né, segue a cada uma dessas sessões. O capítulo 23º, portanto, gente, é uma espécie de sessão de transição entre as controvérsias, que é o capítulo 22, e o discurso apocalíptico de Jesus, que é o 24. Aqui o tema é a condenação a que estavam sujeitas as autoridades religiosas dos judeus, o julgamento passado pelo Messias, né? O capítulo 24 e 25 abordam, né, o julgamento final de Deus contra toda a humanidade, seria o julgamento final, né, que seria no fim dessa era de expiação e prova que nós estamos vivendo. Seria o momento onde se determinaria quem fica no mundo regenerado e quem vai ser, de alguma forma, degradado daqui para ficar em mundos condizentes com a sua realidade espiritual. Então a gente vai entendendo isso aqui. Vamos seguindo aqui. No versículo de 1 a 12, temos sinais dos religiosos fingidos. O que é isso? Aqueles que da religião fazem um teatro. Com frequência são aplaudidos e recebem posição de autoridade em postos da religião organizada. Também não praticam seus bons preceitos, só falam, mas não praticam. Terceiro, né, gostam de ser honrados, gostam dos títulos e de toda sorte de ostentação. Isto é, né, aquela coisa que atrai atenção pessoal e aumenta seu senso de orgulho. Então Jesus está falando desses religiosos fingidos. Além de usar essas coisas como exemplo do tipo de religião a ser evitado, né, que é importante a gente ver isso, Jesus lançou mão da ocasião para ensinar a humildade, contrastando, né, esse espírito com o espírito de amor fraternal, que deve ser comum entre os verdadeiros irmãos espirituais. Jesus está questionando a postura deles, a maneira como eles estavam agindo. Ele não queria aquilo, ele queria que eles entendessem e agissem de forma diferente. Porque, assim, gente, a gente fala da época dos judeus, mas sem trazer para os nossos dias, a gente vai encontrar gente que com frequência gostam de ser aplaudido, que gostam da posição de autoridade em religiões organizadas, dentro da casa espírita, de ser diretor, ser presidente, de ser... Então, tem de pessoas que são líderes religiosos, mas também que não praticam seus bons conceitos. Nós vamos encontrar isso, inclusive, dentro da nossa religião. Que gostam de ser honrados, que gostam de títulos, de toda a sorte de ostentação, e gostam daquelas coisas que atraem a atenção pessoal e aumentam o seu senso de orgulho. A gente vai encontrar isso. Não tenhamos dúvida que a gente vai encontrar isso. Né? Então, vamos seguindo aqui. Na cadeira de Moisés, Jesus diz que eles estão assentados na cadeira de Moisés. Que isso é uma alusão à prática dos mestres de se assentarem ao levarem a efeito esse ofício. Os mestres judeus e os escribas e os fariseus, eles sentavam. A própria expressão é uma forma breve de indicar a função de mestre, que era de interpretar os escritos de Moisés. Os herdeiros da autoridade de Moisés, por uma tradição inquebrável, podiam baixar pronunciamentos ex-cátedra sobre os seus ensinos. Os judeus
falavam da cadeira de Moisés quando nós falaríamos da cadeira de um mestre universitário, dando a entender a autoridade, a função ou ofício de tal indivíduo. Moisés era juiz e legislador de Israel. Autoridades religiosas posteriores agiam como intérpretes dos escritos de Moisés e eram oficialmente reconhecidos nessa função. A gente vê isso em Êxodo, capítulo 2, versículo 13 a 25, e Deuteronômio, capítulo 17, versículos de 9 a 13. Os versículos aqui, de 8 a 10, ilustram que, no caso da autoridade da igreja cristã, ninguém poderá ocupar o assento de Cristo. A gente vê isso hoje, em algumas religiões aí. Isso faz notável contraste no âmbito da distribuição de autoridade entre a congregação judaica e a congregação cristã. O judaísmo tinha todo um formalismo, todo um poder, toda manobras, muita coisa aí que se fazia dentro da política religiosa para terem poder. E o certo é que dentro do cristianismo não deveria haver isso, de forma alguma. Infelizmente, nós vamos nos deparar com alguma coisa desse tipo. Os escribas e fariseus eram grupos que se misturavam facilmente. Nem todos os rabinos eram fariseus, e nem todos os fariseus eram rabinos. O termo cadeira de Moisés provavelmente é uma alusão à cadeira que havia nas sinagogas, onde o mestre autorizado se assentava a fim de ensinar a lei. E tal lugar era assim denominado por causa da ideia de que o orador, nesse caso, exercia a autoridade de Moisés. E Jesus está criticando isso. Cria-se, na época, também, que grande parte da lei oral, os preceitos principais, tiveram sua origem em Moisés. Jesus, todavia, não reconhecia essa autoridade como legítima. Segundo se vê em passagens como lá em Mateus capítulo 5, versículo 33 e 37, capítulo 15, versículo de 1 a 11, capítulo 21, versículo 27. E Mateus ensinou que essa autoridade passou para as mãos da igreja cristã. Mateus capítulo 16, versículo 19, capítulo 18, versículo 18. Essa primeira denúncia parece ter conhecido a autoridade deles, a dos escribas e fariseus, mas também reconheceu que a prática deles era contraditória. O resto do capítulo ataca tanto a prática como as crenças dessas autoridades. Sobre a diferente circunstância, no caso de diferentes autoridades que exerciam a autoridade em diferentes sinagogas, ambas as denúncias teriam sido apropriadas. Noutros casos, apenas uma das denúncias, e noutros casos ainda, a outra denúncia. A denúncia se encaixava em cada um deles. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está em Mateus capítulo 23, versículo 1 a 5. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Então Jesus está fazendo aqui críticas, muitas críticas, aos escribas e fariseus. Vamos lá, seguindo aqui, gente, o estudo. Não se pode deixar de observar certa ambiguidade no ensino sobre a autoridade nos evangelhos. Os membros da nova comunidade cristã devem obedecer à autoridade do antigo e corrupto Estado judaico ou devem prestar sua lealdade à recém-constituída autoridade da igreja? O que deve ser? Precisamos lembrar que as coisas estavam em transição quando os evangelhos foram escritos. Os ditos de Jesus, segundo se encontram nos evangelhos, vieram um tempo em que a antiga autoridade estava sendo seguida. Os judeus ainda continuavam comandando. Portanto, a autoridade judaica era reconhecida como determinadas qualificações. Embora, noutras porções do evangelho, essa autoridade seja rejeitada por causa de sua corrupção, isso ainda existia.
aparece também uma nova autoridade, como a dos apóstolos, no 16º capítulo do Evangelho de Mateus. A lata aceitação da autoridade dos escribas por parte de Jesus, neste caso, parece contradizer o material encontrado em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. E aí precisamos reconhecer, uma vez mais, o período de transição desenvolvido. É perfeitamente claro que a antiga autoridade judaica tenha sido finalmente rejeitada e que a nova autoridade tenha sido aceita. Em determinado momento, houve-se uma migração do que o judaísmo, do que os líderes do judaísmo estavam pregando e o que os apóstolos representavam. Os apóstolos, é importante a gente frisar isso. Né? Isso é importante a gente ter isso em mente. Alguns intérpretes procuram solucionar esse problema com diversos tipos de qualificação, como Crisóstomo, que dizia que o sistema cerimonial tinha de ser excluído dessa aprovação. Ou como Meyer e DeWitt diziam que Jesus não tinha em mente a aceitação de forma oficial da autoridade dos escribas, mas simplesmente recomendou a prática do bem que falavam, contando que fosse rejeitado o seu exemplo, e que a perversão do ofício não estava em foco, neste caso, né? Só que, entretanto, gente, parece melhor reconhecer simplesmente que as coisas estavam em um estado de fluxo, em transição, e que várias declarações foram feitas sobre o assunto, algumas delas indicando a aceitação da antiga autoridade, segundo defendida pelas autoridades religiosas, e outras declarações indicando total rejeição a essa autoridade. Porque Jesus tentou primeiro passar a correção a eles. Como eles não quiseram, foi-se necessário rejeitar aquelas autoridades. E aí foi um mistério, né, que se passassem alguns anos até que essa questão fosse solucionada. A igreja cristã, que é o cristianismo, finalmente emergiu dotada da sua própria autoridade. E nas questões religiosas, os crentes não mais tiveram que seguir a ordem da antiga autoridade que era judaica. Houve um desvinculamento total do cristianismo com o judaísmo. E aí Jesus continua falando, atam fardos pesados e difíceis de carregar. Provavelmente é um termo técnico, né, como aparece em Mateus capítulo 16, versículo 19. Esse ato de atar fala do grande número de cargas adicionais impostas a quem quisesse tornar-se fariseus. A ideia vem do termo julgo da lei, isto é, onde a lei é reputada um fator que obriga o indivíduo a fazer certas coisas, a não praticar outras e, por meio de tais práticas, a fazê-lo ter certo tipo de vida religiosa, tal como um boi forçado a realizar determinado serviço, estando sob o jugo da canga. Os fariseus erigiam uma cerca em torno da lei, e isso, uma cerca, né, em torno da lei, isso significava que aqueles que se tornavam fariseus deveriam esperar grande aumento no peso do seu fardo, ao observarem a lei, composta tanto de mandamentos positivos como negativos. Alguns judeus acolhiam esse tipo de ensino, crendo que a cerca, assim construída, impedia-os de transgredirem. Pensavam, assim, seriam mais agradáveis a Deus, e que assim estariam na segurança da categoria dos salvos. Muitos temiam também a abordagem menos técnica, mais aventuresca e profética de Jesus sobre a inquirição espiritual. Evidentemente, gente, Jesus cria em menor número de regras, em menor número de leis cerimoniais, em maior área de escolha e do juízo individuais. É cada um, individual isso. Os fariseus desejavam remover toda dúvida quanto à interpretação da prática da religião, compilando uma lista interminável de certos e errados, de tabus e de autoridades constituídas. Os homens, de forma geral, achavam impossível arear, né, com esse peso de regras e leis. Geralmente seus regulamentos eram hipócritas e consideravam como muito importante coisas que não se revestiam de importância nenhuma. Impunham grande carga sobre os homens fracos e nada faziam para auxiliá-los a carregar essas cargas. 613 leis eram uma carga muito pesada, eram as leis que existiam. Eles mesmos eram técnicos em ostentação, conforme está no versículo 5 a 7. E geralmente, em realidade, não observavam as próprias regras, mediante a observação de princípios espirituais autênticos. Eles não seguiam, eles não faziam parte disso. E aí, nem com o dedo tentavam mover, né? E aí trata-se de um provérbio pitoresco.
eram quais feitores e não carregadores de carga. Eram técnicos na legislação, mas observantes muito deficientes. Nem mesmo um dos dedos da mão desses homens eram empregados na ajuda a seus semelhantes, ao mesmo tempo que a todo tempo, com a autoridade de Moisés, sobrecarregava os homens com pesadas cargas. Essa é a verdade. A repreensão de Jesus continha 3 elementos. Primeiro, faziam da religião uma carga e não um motivo de alegria. Matavam a alegria da inquirição espiritual, da busca da vida espiritual. Segundo, faziam da religião uma carga intolerável, ninguém aguentava. Terceiro, entregavam a carga a outros, ao mesmo tempo que não faziam o mínimo esforço para serem verdadeiramente humanitários, o que deveria ser um dos alvos principais de toda a sua atividade religiosa. Quarto, faziam da lei uma regra muito severa do que o necessário e adicionavam a isso o grande peso da tradição humana, que em si mesmo era algo demasiado para qualquer homem levar. E o quinto, final, haviam perdido o espírito da verdadeira religião, substituindo esse espírito por diversos ritos e cerimônias e por intermináveis regulamentos. Ao invés de se transformar, criavam ritos, várias coisas, né? E são certas coisas como levantou a mão para Jesus e está salvo. E a transformação moral, já dentro do cristianismo? E a transformação moral? Não são ritos, não são dogmas que vão fazer a gente crescer, e sim a nossa atitude. E aí, falando sobre os filactérios, né? Jesus pronunciou um discurso violento contra o orgulho humano. O Talmud, né, palestino, fala de fariseus de ombros, que levam a realização de todos os mandamentos sobre os seus ombros, evidentemente indicativo do espírito de ostentação. Eram melhores atores do que líderes religiosos, eram bons atores, e a sinagoga se transformou num verdadeiro teatro. E aí, o que era filactério? Eram cápsulas usadas no braço esquerdo, próximo ao coração e sobre a testa. Continha um pedaço de pergaminho com 4 passagens das Escrituras. Quais eram? Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 10, e 11 e 16. Versículo 1, 10, 11 e 16. E também Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, e capítulo 9, versículo 13 a 21. Então lá, quais eram os 4 passagens que estavam? 13, de 1 a 10, e também de 11 a 16, Deuteronômio de 6 de 4 a 9 e 9 de 13 a 21. O filactério usado na cabeça tinha 4 comprimentos, cada qual com um pedacinho de pergaminho com esses 4 passagens bíblicas. O filactério usado no braço tinha um único pedaço de pergaminho, com todas as 4 passagens bíblicas. Honravam essas cápsulas tanto quanto as próprias Escrituras e imaginavam totalmente que o próprio Deus as usava. O tamanho das cápsulas demonstrava a medida do zelo de quem as usava. Chegaram também a ser supersticiosos, usando-as como encantamentos para espantar o mal, incluindo os maus espíritos e demônios. Olha o ponto que eles chegaram. E por final as franjas, né? Em Mateus, no capítulo 9, versículo 20, vemos que Jesus, tal como os judeus em geral, em Mateus 9, capítulo 9, versículo 20, vemos que Jesus, tal como os judeus em geral, usavam uma franja ou beirada na veste mais externa, que era um regulamento antigo dado aos judeus, conforme está em Números, capítulo 15, versículo 38. Os rabinos judeus haviam desenvolvido regras minuciosas sobre isso, tal como aquela que dizia que cada uma das franjas brancas deveria consistir de 8 fios, um dos quais deveria ser enrolado em torno dos demais. Outros regulamentos foram baixados sobre quantas vezes o fio deveria ser enrolado. Primeiramente 7 vezes com um nó duplo, então 8 vezes com um nó duplo, então 11 vezes com um nó duplo e finalmente 13 vezes com um nó duplo. Isso era feito segundo os valores numéricos dos caracteres hebraicos, que formavam a palavra Jeová, o que começara com um simples lembrete de coisas espirituais para os judeus, tornou-se mais um motivo de orgulho e de formalismo exagerado. A gente viu os absurdos que eles chegavam. Gente, vamos então ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus,
a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.